Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos acompanhando aqui na Adna Goiabeiras. Você sabe que a gente está trabalhando esse trimestre com a revista A Supremacia das Escrituras, né? E a gente vai estudar um pouquinho hoje também da lição número 2. A lição número 2 tem o título A Inspiração Divina da Bíblia. O nosso textuário se encontra no livro de 2 Timóteo, 3,16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe, né, que está na nossa revista, ela sugere as leituras de 2 Timóteo, do capítulo 3, de 14 a 17, e também 2 Pedro, no primeiro capítulo, de 19 a 21. E quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. Evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. E aí nós fazemos uma seguinte pergunta: o que faz a Bíblia ser diferente dos outros livros? Por que a Bíblia ela está acima de literaturas como de William Shakespeare, Machado de Assis e grandes obras clássicas que nós temos da nossa literatura mundial? A resposta para essas perguntas, está na transformação que o leitor sofre dentro de si enquanto lê a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que a leitura da Palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, é simplesmente uma leitura normal, como qualquer livro que a gente possa ler nos dias de hoje. Acontece que é o Espírito Santo que vai nos dar a orientação, a revelação e o ensinamento que nós precisamos ter através do texto que a gente está lendo. Ok? Então, por isso a importância da gente sempre estudar a palavra de Deus pedindo auxílio do Espírito Santo. Vamos para a nossa introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos direto para o primeiro ponto, então, que fala sobre a doutrina da inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, por exemplo, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, lá em Êxodo 24:4. Jeremias também foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. Não esqueça nenhuma palavra. Lá em Jeremias 26:2 vai dizer isso. Até Jesus mencionou os sinais do texto bíblico, os textos em hebraico inspirados. Lá em Mateus 5:18 ele vai dizer: nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Ou seja, Jesus, quando veio à terra, ele veio para cumprir a lei. Muitas pessoas falam que ele anulou a lei, que ele mudou alguma coisa da lei. Não, Jesus veio e cumpriu a lei da primeira até a última palavra do Pentateuco. Então, a lei de Moisés foi cumprida também em Jesus. E ele veio para cumprir essa lei em Jesus. Então, você vê a inspiração que tem desde o início da escritura da palavra de Deus até o final em Apocalipse. O ponto 2 vai dizer sobre a inspiração bíblica é verbal. Nós ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai falar sobre isso. Essa tradução que vem do grego, theopneutos, que significa literalmente soprado por Deus. Ou seja, irmãos, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Nós podemos conferir isso em Apocalipse 19:9 e também em 1 Coríntios 14:37. Só que, irmãos, porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, eles receberam de Deus aquilo que era para ser escrito.
Só que eles não foram escrevendo de uma forma robótica, de uma forma... Não, eles, além de terem recebido as palavras, eles também receberam a inspiração da forma de falar sobre isso. E também com experiências que eles viveram. Por isso que a palavra de Deus é tão rica. Né? E a gente vai entender aqui na lição que, do início ao fim, a gente percebe a inspiração do Espírito Santo nela, como que o Espírito Santo vai reivindicar a palavra de Deus o tempo todo para ele, como sua autoria, como sua inspiração, né? E como que ela se encaixa durante todo o tempo que ela foi escrita. O subtópico 3, ele vai dizer sobre a inspiração bíblica é plenária. O que é plenária, irmãos? É a inspiração total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A nossa declaração de fé, por exemplo, ela professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Ou seja, não existe um livro mais inspirado que o outro, né, que seja menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Se você pegar o livro de Gênesis, ele vai ter a mesma autoridade do livro de Salmos. Ele vai ter também a mesma autoridade dos evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E também vai ter a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma inspiração divina para as cartas paulinas e também para o livro de Apocalipse. Então não existe um livro que seja mais importante que o outro. A Bíblia, por si só, ela se completa. Por isso, todos os livros estão nivelados da mesma forma, com o mesmo grau de importância. Nós temos que deixar isso muito claro. Né? Existem sim religiões que trabalham somente com o Novo Testamento. E algumas outras religiões que se baseiam somente no Antigo Testamento. E isso é um erro muito grande. Porque o Antigo Testamento justifica o Novo. E o Novo Testamento é cumprimento do Antigo. A Bíblia Sagrada, ela é toda ela. É importante para leitura e para conhecimento. Nós temos que estudar e conhecer a palavra de Deus por completo. Paulo em Romanos, ele diz o seguinte: tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Lá em Romanos 15, 4, vai falar sobre isso. O segundo ponto, vamos falar sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro subtópico, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Ou seja, irmãos, cada um tinha a sua cultura, cada um tinha a sua forma de agir, cada um tinha o seu estilo de vida, né? Mas todos eles tinham o mesmo temor a Deus. Então, cada escritor usou daquilo que ele tinha na sua vida. Então, apesar disso, os autores, eles não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo inspirou também cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Isso você pode conferir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 10 e 11. O segundo subtópico vai falar das limitações dos autores. Escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas, assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Isso você pode conferir em Tiago 5,10. Ou seja, irmãos, os mesmos defeitos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas crises, né? Brigas, passar raiva, passar por privações, ou até mesmo sentir ira. Todos os escritores da Bíblia sentiram isso. Lembra de Moisés mesmo? Quando Deus falou para ele apenas tocar na rocha para sair água, ele foi lá e feriu a rocha. Ele bateu na rocha. Né? Pedro, quando foi defender Jesus lá no Getsemane, ele pegou a espada e foi lá e arrancou a orelha do soldado. Na verdade, ele queria acertar o soldado no meio para matar ele, né? Mas como ele era um cara ruim de espada, ele acabou só cortando a orelha dele. Então, ou seja, a paixão que esses autores tinham, né, da mesma forma, eles ainda eram seres humanos. Né? Só que isso não impediu que eles fossem usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para fazer a escritura da Bíblia. Né? Porque senão assim nós não teríamos as cartas paulinas, por exemplo, as epístolas e as cartas de Paulo, que formam mais da metade do Novo Testamento e que é inspiração para muita coisa, inclusive para nossas doutrinas nos dias atuais, da igreja atual. Moisés, por exemplo, que nós comentamos, né? Mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredia contra o Senhor no deserto de Zim, Deuteronômio 32, 51 e 52. O próprio Moisés, né? Ele transgrediu contra o Senhor.
Ele teve ira, mesmo assim, ele foi tão próximo de Deus que ele intercedia pelo povo com Deus. Ainda no tópico 2, sobre as limitações dos autores, o texto vai dizer que nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações de seus autores humanos. Ou seja, a palavra de Deus ela está escrita exatamente como ela deveria ser escrita. Desde quando Moisés começou a escrever, passando pelos profetas Samuel, Jeremias, por Davi escrevendo os Salmos, os demais salmistas, Provérbios, até chegar em Jesus, até chegar na revelação do Apocalipse. Tudo que está ali era para ser escrito exatamente como foi, como está escrito. Não foi colocado nem tirado nada. O Espírito Santo ordenou e inspirou que os autores escrevessem daquela forma ali. Então, mesmo apesar de toda a limitação que eles tinham, todas as dificuldades, até mesmo dificuldades de linguajar, dificuldades de gramática que eles teriam na época, porque a gente pode comparar, por exemplo, Pedro e Paulo. Pedro era um pescador, era uma pessoa que não tinha muita cultura, que não tinha muito estudo. Já Paulo era um cara muito letrado, né? A palavra diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Mas você vê a diferença, né? Você pega o profeta Ageu, que nós mencionamos, pega Moisés, que escreveu a lei, né? E ele não tinha conhecimento. Apesar de ter sido instruído dentro dos templos de Faraó, dentro, né, dos palácios de Faraó, mas ele conhecia a cultura de Faraó, ele não conhecia a cultura do povo hebraico. Então, a diferença entre essas pessoas, mesmo elas com todas as suas limitações, tudo que está escrito era para ser exatamente como está escrito agora. O que nós podemos ter de diferença, passando de uma tradução para outra, é a adequação, a adaptação de um idioma para outro. Né? Então, que veio do hebraico, que veio para o grego e foi traduzido para outros idiomas, no nosso caso, até chegar no português. Então, ela sofreu as adequações. Mas hoje nós temos tecnologia suficiente, nós temos conhecimento suficiente para chegar hoje, pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada hoje, e trazer ela no mais próximo do original. Isso é muito importante. Nós temos que sim ver que a palavra de Deus, como ela foi escrita antes, ela é hoje. Para o terceiro ponto, fala sobre os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, no caso de 1 e 2 Samuel, poesias, que são os salmos, provérbios, né? Os autores sagrados também fizeram o uso de figuras de linguagem, ou seja, são parábolas, enigmas, são alegorias, são hipérboles, são metáforas também, né? E mesmo sendo vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Isso você pode conferir em 2 Pedro 3, versículos 15 e 16. Então, indiferente de qual era, se o autor era uma pessoa que tinha muito conhecimento com letras, com palavras, vale lembrar que nessa época aqui não era todo mundo que tinha escola, que tinha conhecimento. Hoje, a gente se vê obrigado a levar o filho para a escola do primeiro ano do ensino primário, e ele vai crescendo e vai adquirindo conhecimento até ele chegar na sua faculdade. Naquela época não tinha isso. Não existia escola naquela época. Então, só quem tinha muito dinheiro mesmo podia ensinar seus filhos a ler e escrever. E a lei, meus irmãos, naquela época, a palavra de Deus, ela era passada de pai para filho através de ensinamento oral. Então, o pai aprendia do seu pai, repassava tudo isso que ele aprendia para o seu filho. E assim por diante, de geração em geração era repassado. Até que se juntaram os escribas, até que pessoas foram se juntando em grupos, estudando a palavra de Deus, chegando no tempo dos judeus, né, que eles estudavam mais a palavra, mas no começo era passar de pai para filho por ensinamentos verbais e orais. Então não tinha isso. Então você vê a dificuldade que esse povo teve. Ou seja, irmãos, só o Espírito Santo mesmo para inspirar esse povo para fazer a sua palavra de uma forma tão completa como ela e como nós temos, né? O tópico número 4 vai falar sobre a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Ou seja, lá em Josué 1,15, né, quando Josué fala sobre a herança, né, dos Rubenitas, dos Gaditas, Manassés, ele fez uma alusão ao nascer do sol. E lá na batalha dos amorreus, contra os amorreus, aliás, ele registrou que o sol parou. Cientificamente, a gente sabe que o sol não para. Hoje nós temos esse conhecimento, a gente sabe disso.
A ciência hoje, né, a astrofísica e tudo mais que nós temos hoje de conhecimento, nós sabemos que o Sol não para. O Sol está parado. O que movimenta é a Terra, são os planetas da nossa galáxia em torno do Sol, do nosso sistema solar. Mas e lá nesse tempo? Existia esse conhecimento? Não existia. Então, ele falou de uma forma que o povo daquela época sabia do que se trataria. Ele ia ter entendimento, ia ter conhecimento de como seria. Então, foi dessa forma que Josué tratou aquele episódio, dizendo que o Sol parou. Mas, na verdade, o que parou foi todo o sistema solar em volta do Sol, da nossa estrela. Uma observação importante: as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Então, o tópico número 3 agora vai falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Qual foi a inspiração no Antigo Testamento? A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro em Juízes, por exemplo, ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Já Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Já lá em relação à lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que seus escritos eram as palavras do Senhor dos Exércitos, enviada pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Você vê a importância. Aqui a gente está falando de gerações distintas uma da outra, longe uma da outra. Zacarias não viu Moisés, mas ele sabe. Ele sabe que foi inspirado, ele sabe. Por quê? Porque ele estudou, ele foi atrás, ele reconheceu aquilo, ele aprendeu da palavra e ele foi usado por Deus também para escrever o seu livro. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés e os profetas e os escritos como livros inspirados. Olha só que interessante. Jesus, ele disse que ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei. Então aqui ele reconhece, lá em Lucas 24:44, ele vai dizer, ele reconhece que a lei de Moisés, ela permanece ainda, ela é a mesma. Então, da mesma forma que o Novo Testamento é inspiração para a igreja atual, o Antigo Testamento da mesma forma é. Então, o mesmo valor que o Novo Testamento tem, o Antigo também tem. Porque Jesus veio e cumpriu o Antigo Testamento, porque ele estava debaixo da lei. Então, ele teria que cumprir a lei e continuar ainda vivendo sob a lei. Tópico 2, a inspiração do Novo Testamento. Já o Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, lá em João 14:26, e também os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos 2:4 e também 1 Coríntios 2:10. Você também pode ler lá em Efésios 3:5, vai falar sobre isso. Então, nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. E aí você vê as observações, né, as referências que você pode encontrar. O próprio Paulo, ele vai dizer isso. Eu estou escrevendo sob orientação do Espírito Santo. Então, se eu estou escrevendo sob orientação do Espírito Santo, então quer dizer que isso aqui é a palavra de Deus. Porque é Deus que está me mandando escrever isso. Então, nós temos que entender essa analogia, irmãos, sabendo que essas pessoas foram escolhidas por Deus para escrever o que nós temos hoje como base da nossa fé. Tópico 3, a obra da regeneração e da iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Neste aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica no coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. É aquele fato. Se você apenas estuda a palavra de Deus, você apenas lê a palavra de Deus para ter um conhecimento dela, do que ela está dizendo, ela vai ser um livro a mais que você leu. Né? E a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais vendido e é o livro mais lido de todos os tempos na história da humanidade. Então você vê o poder que ela tem. Mas muitas pessoas hoje usam ela, e não foi só de agora não, de antes também. Muitas pessoas usam a palavra de Deus apenas como um instrumento, apenas como um livro para conhecimento. Muitos usam como um livro de filosofias. Né? Então o objetivo da palavra de Deus é trazer o homem para perto de Deus, convencendo ele do pecado, fazendo ele mudar, fazendo ele transformar, e ser transformado, mudar a sua vida antiga e ser transformado pelo poder de Deus. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. E para conclusão, meus irmãos, o que nós temos a dizer sobre isso?
Nós cremos sim que a palavra de Deus, né, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então Deus não parou de falar antes, Ele continua falando. Só que hoje Ele fala através da sua palavra e também através dos seus profetas no altar da igreja. O que muitas vezes acontece, né, na verdade, é a distorção. Pessoas que usam a palavra de Deus para benefício próprio. Né? A palavra de Deus fala, em alguns pontos aqui nós vimos isso, e também na sua revista, se você ler o texto todo, vai dizer que alguns deles usam a palavra de Deus somente para ganhar dinheiro. Paulo já escrevia isso lá atrás. Você vai ler também o livro de Tito, se eu não me engano, é o capítulo 2, ele vai falar sobre isso. O livro de Tito Paulo já deixava Tito alertou muito bem Tito sobre isso. Que lá em Creta existiam pessoas que estavam usando a doutrina da igreja para ganhar dinheiro. E também outros que usavam da religiosidade judaica para ganhar dinheiro. Então não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vinha acontecendo antes. E hoje muitas pessoas fazem isso. Usam a palavra de Deus apenas para se alavancar, para se autopromover e para ganhar dinheiro, o que é algo muito perigoso. Então vamos para a nossa conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A Bíblia Sagrada é o nosso único manual de fé e prática. Para nós praticarmos a nossa fé, para nós conhecermos ao Senhor, para a gente realmente se converter de verdade e ser cheio do Espírito Santo, é a palavra de Deus. E hoje você encontra a palavra de Deus de diversos formatos. Você encontra somente o Novo Testamento, você encontra a Bíblia, todos os livros da Bíblia por completo, né, que é a que nós costumamos usar. Você tem Bíblias de estudos, você tem Bíblia de pregador, Bíblia da mulher, Bíblias com focos. Existem alguns exemplares com foco em determinadas áreas da sua vida financeira, vida de relacionamento, de casamento, de discipulado. Então, hoje, o que não falta é um exemplar e um estilo de leitura da Bíblia Sagrada, com vários tipos de linguagem, inclusive, e traduções. Então, o que nos cabe é ter coragem de pedir ao Espírito Santo a revelação e aprender a palavra de Deus como ela realmente é na sua essência. E eu duvido que a sua vida não seja transformada se você não ler ela com a ajuda e auxílio do Espírito Santo. Eu desafio você a fazer isso nesse ano que se inicia e você vai ver que a sua vida vai mudar por completo. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Fique com essa lição, repasse para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja para acompanhar esses vídeos e também os nossos cultos ao vivo. Deus abençoe e até a próxima.